sabiam? Sobre a travessia do Mar Vermelho. E fala sobre dois homens que tinham um caráter bem diferente. Sobre Moisés, que tinha um caráter totalmente cristão, era um homem forte, honesto. Já sobre Faraó também, que tinha um caráter muito duvidoso. Ele vivia aceitando e negando a saída do povo do Egito, não é mesmo? Vamos ouvir a historinha? Olá pessoal, tudo bem? Mais uma história para vocês hoje. Vamos lá? A história que nós vamos contar hoje é uma história muito conhecida. Uma história que você já viu em filmes, desenhos, que é a história da travessia do Mar Vermelho. Você lembra dessa história? Muito legal, ela está lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 14. E a história fala que o povo hebreu, o povo de Israel, estava no Egito já há muitos anos, eles cresceram lá, e eles eram tratados como escravos pelo faraó, o rei do Egito. E por isso eles clamavam muito a Deus: Senhor, tira a gente dessa situação. Eles pediam para que Deus os livrasse. Até que um dia, Deus chamou Moisés. Desde pequenininho, Deus já foi preparando Moisés para essa grande missão. Deus chamou Moisés e disse para ele: Moisés, eu quero que você vá até o faraó, o rei do Egito, e diga para ele libertar o meu povo daquele lugar, para deixar o meu povo ir embora, livre daquele lugar. Moisés foi falar com o faraó, mas o faraó não deixou, disse que não. Como que ele ia deixar os seus escravos irem embora? Não, ele não deixou de jeito nenhum. E por várias vezes Moisés foi falar com o faraó, mas o faraó continuava com o seu coração duro e não deixava o povo ir embora. Até que depois de um tempo, depois de muitas coisas que aconteceram, o faraó finalmente deixou que o povo saísse. Então eles arrumaram as suas coisas apressadamente e foram embora, caminhando pelo deserto e seguindo Moisés, que seguia as orientações de Deus. No meio do caminho, quando eles já tinham caminhado algum tempo, o faraó se arrependeu daquela decisão de deixar que o povo saísse. Então o faraó chamou os seus cavaleiros, os seus homens de guerra, os seus soldados e disse para eles: vão atrás dos hebreus. Eu não quero que eles vão embora, eu quero que vocês tragam eles de volta. Então o exército do faraó começou a perseguir o povo de Israel. Mas Deus não deixava que eles se aproximassem. Até que o povo de Israel, depois de um bom caminho, chegaram de frente ao Mar Vermelho. E quando eles se aproximaram lá do Mar Vermelho, eles começaram a falar para Moisés: Moisés, e agora? Como nós vamos atravessar esse mar? E os guerreiros, os homens de guerra do faraó, os soldados, se aproximando. Então o povo de Israel começou a ficar muito temeroso, muito preocupado, e eles começaram a reclamar com Moisés. Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui nesse lugar, e agora o que vai acontecer? Era melhor a gente ter ficado lá no Egito como escravo mesmo, pelo menos a gente não morria. E agora, Moisés? E eles clamaram, reclamaram tanto. Aí Moisés foi falar com Deus. E Deus então disse para Moisés: Moisés, diga ao povo para marchar, para seguir pelo meio do mar. Então, naquela comecinho de noite, começou a soprar um vento forte. Deus soprou um vento e aquele vento foi dividindo as águas do Mar Vermelho, daquele rio, daquele mar, foi dividindo e separando. Aquelas águas iam vindo para um lado, para o outro, e isso ia fazendo com que abrisse um caminho no meio do mar. O povo começou a ver o que estava acontecendo e ficaram impressionados. Gente, olha o que Deus está fazendo. Ele está abrindo um caminho no meio do mar. As águas estão subindo. E Deus disse para Moisés: Moisés, manda o povo caminhar, manda o povo trilhar. E aí no meio do mar se formou um caminho.
E o povo de Israel entrou e começou a caminhar. E eles passaram pelo meio do mar em terra seca, diz o texto bíblico. As águas do Mar Vermelho eram como se fossem muros ao lado deles. E eles foram entrando e durante toda aquela noite eles foram caminhando e foram atravessando o Mar Vermelho. Aquilo deixou eles muito felizes, porque eles foram vendo o que Deus estava fazendo. Deus estava tirando eles do Egito, estava salvando eles da escravidão e agora todos eles podiam atravessar aquele rio, aquele Mar Vermelho. Todos eles conseguiram atravessar. Que alegria, que festa quando eles viram que já estavam do outro lado. Mas o mar ainda estava aberto e o exército do faraó continuava perseguindo. Eles não pararam, não desistiram. Quando eles se aproximaram do Mar Vermelho, eles viram aquele caminho. Eles não tiveram dúvida. Vamos também. Se eles entraram, a gente também consegue. Então eles entraram pelo caminho que estava aberto do Mar Vermelho e foram caminhando. Quando eles estavam no meio do mar, com os seus carros, seus cavalos, seus cavaleiros, Deus fez com que a água voltasse ao seu lugar. E aquelas águas que tinham ido para um lado e para o outro, como se fosse um muro, elas retornaram e todo o exército do faraó foi engolido pelas águas do Mar Vermelho. E assim o povo hebreu foi liberto de uma vez do Egito, da escravidão. Quando eles viram o que Deus havia feito, eles cantaram, eles dançaram, eles louvaram a Deus por esse grande livramento, por essa grande libertação. E esta foi a história do dia em que Deus salvou o povo de Israel do Egito, tirando eles dessa escravidão. Gostaram? Tchau, tchau!